Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar de um assunto super interessante e curioso, que é Neuro Feng Shui. Eu não conhecia, acho que vocês talvez não, então hoje a gente vai aprender muito com uma pessoa muito especial, que é a Maraísa Faria, mãe do Arthur, do João e da Maria. Muito bem-vinda, Maraísa. Oi, Adri, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui falando sobre esse assunto que super faz sentido aí para você e para o teu público e trazendo ele para uma outra vertente, que é Isso. os ambientes e a neurociência. Nossa, é uma coisa incrível, porque como a gente trabalha com neurociência e liderança, é muito neurocoaching, né, que é o que a Sim. gente forma as pessoas, você tem uma formação também na área de Neuro Feng Shui. Conta Sim. pra gente o que é isso. Exatamente. Como é que começou, né? Eu sou da área da saúde, sou fisioterapeuta e me especializei em neurociência e epigenética, então comportamento humano, né? Como o nosso cérebro reage em relação a tudo que acontece com a nossa vida. E aí, por curiosidade, um dia eu fui fazer um curso de Feng Shui, mas muita curiosidade, era somente isso. E lá eu escutei muitas coisas e fazia muito sentido, só que não tinha uma explicação científica, digamos, ou dentro da ciência. Mas eles falavam algumas coisas e que eu sabia que aquilo era verdade. Mas como eu disse para você, era assim: faça isso porque isso é bom. O Feng Shui fala que isso é bom, mas não necessariamente explicavam por que era bom. E como eu tinha conhecimento já da neurociência, já tinha conhecimento da epigenética e do comportamento humano, eu sabia o que acontecia no nosso cérebro quando a gente tomava aquela atitude ou fazia aquele movimento. E aquilo se tornou tão curioso. E, ok, fiz o curso, já fiz um curso de formação para atuar nessa área, nem foi um curso para conhecer, porque era a possibilidade que tinha naquele momento. Então, eu já apliquei todos os conhecimentos do Feng Shui na minha casa e foi uma grande transformação na minha vida. Jura? De verdade. Falo para você que, assim, sabe aquela coisa de você dormir de um jeito, você acordar de outro? Foi essa Nossa. experiência que eu vivi aplicando o Feng Shui na minha casa. E aí eu achei que aquilo era muito bacana e pensei que eu poderia auxiliar muitas outras pessoas. Na época eu tinha ainda o consultório, então eu comecei a fazer o seguinte: as pessoas vinham para o consultório, elas traziam a questão dela, porque eu sempre trabalhei na área emocional e comportamental. Então elas vinham para o consultório e traziam o problema delas. Nós trabalhávamos no consultório aquilo, só que chegava um momento que eu falava: olha, agora a gente precisa olhar para sua casa. Porque talvez esse conflito também esteja na sua casa. E aqui no consultório você fica 1, 2 horas por mês. E na tua casa, tu fica todo o restante do tempo envolta a esses conflitos. E aí eu comecei a ir na casa dos meus pacientes, a olhar a casa deles de forma totalmente analítica, percebendo, por exemplo, eu tenho um conflito de desavença, né? Então eu ia para a casa da pessoa e identificava como que eram os ambientes dela, se o ambiente dela proporcionava aquela atitude, se ele inspirava aquele movimento de agressividade, né? Então a gente começava a olhar para tudo aquilo. E aí eu fui começando dessa forma, bem devagarinho, né? Nunca pensei em dar aula sobre isso, dar curso, nada. E eu vi que tinha muito resultado, que era extremamente transformador. Nossa, que legal. Aí chegou um dia que uma amiga falou: você poderia dar um curso de Feng Shui, porque da forma que tu fala é uma forma simples, porque da forma que você fala é fácil da gente entender, porque eu já conheci o Feng Shui, é uma coisa muito difícil, eu não conseguia aplicar nada na minha casa. Isso eu escuto muito, as pessoas recebem consultoria de Feng Shui ou fazem um curso e não conseguem aplicar esses ensinamentos. E aí eu falei: tá, vou fazer. Mas Fato também. sou prova disso. Sou prova disso. E aí, eu fui fazer assim, muito descompromissada, Adri. Tipo: tá bom, vou fazer porque tu tá me pedindo. Aí ela falou: vou chamar umas amigas. E aí a gente faz. Aí eu falei: então tá, então vamos fazer isso. Só que daí chegou na metade do caminho ali, ela me mandou uma mensagem, ela falou: Mara, não vai dar. Porque assim, como é que eu vou chamar umas amigas para fazer um curso de Feng Shui? Eu não tenho nenhum material teu. Eu não sei qual que é a tua base, o que eu preciso falar para elas. Eu tô tendo dificuldade de convidar elas para vir para esse curso. Aí eu falei: olha, quer saber de uma coisa? Vamos fazer esse negócio bem feito, então.
Aí, Adri, naquele exato momento, eu já aloquei o melhor hotel daquela cidade, onde morava essa minha amiga. Já coloquei data e falei, então agora nós vamos fazer esse negócio bem feito. E aí, nunca tinha feito um curso, nunca tinha dado um curso. Chamei uma outra pessoa super conhecida da cidade, falei, olha, tu queres organizar esse curso para mim, que eu vou dar. Aí ela topou na hora, aí estruturamos todo o curso, todo o processo. E ali foi que eu comecei a dar curso. Então, assim, graças a essa minha amiga que fez um convite, e dessa forma, hoje, são anos, são mais de 6.000 alunos que já estudaram comigo. Nossa Senhora! Sim, as turmas são gigantes. Tem pessoas de todo o mundo, né? Tem pessoas de vários países que estudam comigo. E aí, com o passar do tempo, no início era só um curso para você aprender a usar o Feng Shui na sua vida. Aí depois eu fui introduzindo a neurociência e epigenética, neurociência e epigenética. Então, não só mais ensinava Feng Shui, eu ensinava por que você deve fazer isso que eu estou orientando você a fazer. O que o teu cérebro entende Quer quando dizer, tu pondo coloca ciência isso? nisso. Consciência, exatamente. Traga para consciência. E aí fui trazendo tudo isso. Em algum momento a gente transformou o Feng Shui em Neuro Feng Shui, que foi um produto que eu criei. Então, hoje, quando as pessoas estudam comigo, elas aprendem muito sobre comportamento, elas conseguem entender o que acontece quando ela coloca um objeto na casa dela, o que acontece quando ela coloca algo na empresa dela, o que acontece com o relacionamento de casal dela com o quarto que ela tem hoje, e o que ela precisa fazer para reconfigurar tudo isso. Enfim, tudo de forma comportamental. E foi passando, então tivemos várias turmas. Chegou um momento que eles começaram a me pedir: eu quero fazer o que você faz. Você tem que abrir uma turma de formação. E eu, muito relutante. Porque assim, Adri, além disso, na verdade, dar aula, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: quando você se forma dentro da área da saúde, você ganha um título de doutora. E isso é incrível, isso te coloca num status, isso te coloca num lugar maravilhoso. E eu amava ser chamada de doutora. Mas o dia que me chamaram de professora, isso foi uma explosão dentro do meu coração. E então, dar aula para mim é o meu transbordar, porque eu tenho outras empresas, então eu tenho outros negócios. Dar aula para mim é simplesmente por amar dar aula e estar com os meus alunos, né? A minha vida não depende de dar aula. Então, eu estou ali simplesmente disponível para todo mundo. E aí, faz um curso de formação, uma formação. Gente, não sei. E aí, pediram. Abri um curso de formação. Foi no outro ano. E agora, no próximo mês, a gente vai começar mais um curso de formação. Já estamos com a pré-inscrição aberta. Já temos vários alunos, porque já estavam na lista de espera lá, esperando eu abrir há mais de 6, 8 meses. Agora a gente abriu, e aí eles estão ingressando. No próximo mês a gente começar. E eles aprenderem a fazer o que eu faço, que é isso que eu falo para eles. Quando vocês entram na formação, vocês vão aprender o que a Mara faz, que é essa coisa mais profunda, realmente. Agora, me conta um pouquinho, Mara. Por exemplo, para as pessoas que estão aqui, você tem lá um quarto de casal. Dá um exemplo de como isso funciona. Perfeito. O quarto de casal, ele é um reflexo do nosso mundo interno, das nossas relações. Então, tudo que você tem no teu quarto representa a sua vida íntima. Então, vamos supor que você tem um quarto que você não arruma a cama, que você não organiza ele. Como que está a sua vida íntima? Como está a sua vida nas relações? Possivelmente abandonada, desarrumada, desorganizada também. Esse é um ponto. Existe outro ponto, as cores que a gente coloca no nosso quarto do casal. Isso é muito importante. Então, às vezes, a gente vai lá para o branco, para o cinza, são cores frias. E talvez a nossa relação não é uma relação quente, não é uma relação próxima, não é uma relação amorosa. Então, é um quarto muito frio, não estimula a conexão, não estimula nós estarmos juntos. Azul. Azul também é uma cor fria. E aí, lá no curso, eu sempre mostro para os alunos como fazer dar certo com cores frias, porque as pessoas gostam de cores frias. As pessoas gostam do cinza, elas gostam do branco, elas amam fazer um quarto cinza e branco. É muito comum as pessoas fazerem quarto cinza e branco. E fala muito dos nossos conflitos. Se você fica querendo, né, construir um quarto cinza e branco, tem algo aí dentro de você.
E pode ser uma frieza, ou um distanciamento em relação às relações, ou um medo de me entregar e sofrer. Então, eu crio algo mais frio, mais distante. Porque se tu me abandona, se você vai embora, eu não sofro tanto. Né? E tudo isso é muito inconsciente. E que cor seriam cores quentes para isso? Que cores queriam cores quentes, né? Eu sempre falo nos tons de marsala, são tons bem bacanas pra gente trabalhar no quarto. Marsala é? É como se fosse um rosa mais envelhecido, mais fechado, mas não pode ser rosa. Né? Sim. Porque rosa é uma cor infantil, uma cor de maturidade. Então, não é isso que a gente quer passar nas nossas relações. O vinho é uma cor que dá muito certo no quarto do casal. Porque eu tenho muitas alunas, eu quero encontrar um parceiro, Mara, me ajuda a reconfigurar o meu quarto, me ajuda por quê? Porque elas entendem que isso é muito importante, Adri, eu sempre falo isso. Gente, não é o quarto. Não é o quarto. É a tua transformação quando você ajusta o quarto. Uhum. É você. Então, aqui o ambiente é algo que vem em segundo plano. O primeiro plano é o que acontece aqui dentro de nós. Então, Mara, eu quero ajustar o meu quarto porque ela já consegue entender que o quarto representa a vida íntima dela. Então, porque o que acontece, Adri? É muito mais fácil você... vamos supor, você está com a cabeça toda bagunçada, cheia de pensamentos, e o teu ambiente também está bagunçado. É muito mais fácil você se organizar internamente, organizando o ambiente primeiro, do que tentando organizar aqui dentro e depois o ambiente. Uhum. Sabe, o dia que a gente está com a cabeça cheia, muito perturbada, é muito difícil você se reorganizar aqui dentro sozinha. Então, tem gente que vai lá e arruma uma gaveta, nossa, sai satisfeita, parece que a vida se organizou. Arruma o quarto, reorganiza algo, muda um objeto de lugar, sente essa transformação. Porque quando você ajusta aqui fora, aqui dentro também. Só que aqui fora, ele age diretamente dentro de nós. Então, é isso que a gente precisa perceber. Então, quando elas falam, Mara, me ajuda a arrumar o meu quarto, elas entendem que é um processo que acontece aqui dentro. O quarto, sim, é algo extremamente importante, mas primeiro é aqui dentro. Então, muitas vezes, é um quarto que tem pouquíssimos móveis, que não tem tecido. E aí, de novo, falar da frieza em relação às relações. Eu não me entrego, eu não demonstro os meus sentimentos, eu estou sempre na defensiva, eu estou sempre com o pé para trás. Então, uma pessoa que não se entrega, ela não entra nas relações. E aí ela fica falando, né? Eu não tenho um relacionamento de casal, mas ela não se entrega. E aí, quando a gente olha para o quarto dela, a gente vê que o quarto dela coloca ela numa postura de frieza, de distanciamento. Então, assim, eu quero um relacionamento, mas você lá e eu cá. Okay. E, às vezes, Adri, às vezes quer porque a comunidade, as pessoas falam que tem que ter. Mas, quando eu vou olhar, às vezes, profundamente, ela não quer. Às vezes, ela quer ficar sozinha. Mas o mundo fala que tem que ter. Que tem que casar, que tem que ter filhos. E, às vezes, dentro dela, no fundo, ela não quer isso. Então, encontrar essa verdade é algo extremamente transformador. Porque qual é a minha verdade? Uhum. O mundo fala muitas coisas, mas qual é a minha verdade? Então, ter esse senso crítico e trazer a consciência, como você disse, é algo libertador. Agora, quando você fala da neurociência aplicada a isso, como que seria a neurociência sendo visualizada mesmo, assim? Quando você falou aqui para mim, acho que antes da gente começar aqui no ar, você fica de costas para alguma coisa, dá um efeito no cérebro. Qual que assim, se você puder falar essa junção da neurociência mesmo com isso tudo que você está falando, né, das cores, Perfeito. etc. Perfeito. Como que acontece isso? O Feng Shui vai dizer que você sempre tem que ficar com as costas protegidas. O que é costas protegidas? Não pode ter janela e nem porta nas nossas costas. Parede. Então, sempre tem que ter parede. E a tua visão tem que ficar para janelas e para portas. Você tem que ter a visão de janelas e portas. Então, isso faz com que você tenha um controle do ambiente. E é exatamente isso que acontece. Né? Dentro do nosso cérebro, quando você senta numa postura de controle, você está numa postura de liderança. Você está numa postura de autonomia, de dono de algo. Pessoas inseguras que não entram em postura de liderança sentam de costas para portas e janelas.
O líder, ele não consegue ficar de costas para uma porta e janela. Se você vai jantar com um homem que tem uma energia de liderança muito forte, dificilmente ele vai sentar de costas para uma janela para a porta do restaurante. Por exemplo, a porta do restaurante é aqui. Ele não vai sentar de costas para a porta do restaurante. Ele vai sentar de frente. A tendência é ele fazer esse movimento. Então, o que acontece? Existe essa postura de liderança. Eu estou rindo porque, às vezes, eu quero sentar para frente da Exatamente isso. Isso fala o quê? Da tua postura de liderança. É. Então, eu tenho uma postura de liderança aqui dentro de mim e não me coloque de costas para nada, não. Então, mas como é que você faz isso, né? Quando você está a dois é meio complicado, né? Aí a gente ajusta, Já ajusta a cadeira ali tá para bom, nós tudo ficarmos bem, numa né? postura de Tudo bem, controle. eu fico. Eu fico de costas. A gente ajusta, porque o que acontece? E é exatamente isso. O líder, ele não fica. Então, quando você senta numa postura de controle, você tem visão das janelas e das portas, você tem controle do ambiente, você tem controle do teu negócio, você tem controle do que está acontecendo. E o cérebro sente isso de que forma? Exatamente. Ele sente isso como controle. Eu tenho visão de tudo que está acontecendo. Tá. Então, a Entende? reação... A visão. A neurociência diz que quando eu tenho as costas protegidas, eu tenho uma sensação, na verdade, de segurança. Exatamente. Isso quem fala é o Feng Shui. O Feng Shui fala isso. Mas a neurociência, a gente vê isso na prática. Né? Então, líderes nunca sentam de costas para janelas ou para portas. Eles sempre sentam com as costas protegidas. E quando a gente senta de costas para uma janela ou para uma porta, é um desconforto muito grande. O líder, ele não consegue ficar. E uma pessoa que não tem uma postura de liderança, ela fica. Ela fica ali. O líder não consegue ficar. E aí, talvez, alguém que está nos escutando ou nos vendo já pode ter percebido que, em algum momento, no teu ambiente de trabalho, tu foi colocado para sentar de costas para uma porta e janela. E o quanto é desconfortável, principalmente se passa pessoas ali atrás. Fica um incômodo. Parece que tem algo acontecendo nas minhas costas. Nesses ambientes abertos dentro das empresas... Muito ruim. Todo mundo fica, né? Porque Sim. você tem as linhas, né? Aquelas réguas que chama, né? Exatamente. Onde todo mundo fica. Então, você fica vulnerável, todo mundo fica, porque é um ambiente aberto. Exatamente. Vão ser pouquíssimas pessoas que... E se ela ficar no canto, ela está de costas para uma janela. Sim. E aí, o que acontece? Baixa de produtividade, baixa de foco, né? A pessoa tem muita dificuldade. Ela poderia estar produzindo muito mais. No curso, eu falo sobre ambiente de negócios e empresas. A gente fala exatamente sobre isso. Então, você dividir uma sala com muitas pessoas, você estar de costas para outras pessoas, ou você está trabalhando o tempo todo com, sabe, aqueles lugares que ficam 4 numa mesa só. Todos os dias, você ficar sentado com o seu colega de trabalho, muito próximo a ele, o quanto isso afeta, né, a nossa produtividade, o nosso foco, por causa do posicionamento também. Então, baixa a produtividade dessa pessoa. Se ela estivesse num outro posicionamento, seria bem diferente. E aí, eu já dei várias consultorias para muitas empresas e eles reconfiguram. Quando eu passo essa informação, primeiro eu passo a informação para o gestor. Aí ele vai e conversa com os funcionários. E é muito engraçado, porque tem várias mesas que as costas estão para a porta. E é uma mesa que senta algumas pessoas ali. E aquele lugar que fica bem de costas para a porta, ninguém senta. As pessoas vão se amontoando para cá, sabe? Sim. E ninguém senta naquele lugar. Já é natural das pessoas fazerem isso. E aí ele comenta, né? Olha, a Mara está trazendo essas percepções porque afeta a nossa produtividade. E aí vai conversar com os funcionários e eles sentem que eles são muito desatentos, que eles têm dificuldade para começar e finalizar uma atividade, que eles demoram mais tempo. E aí a gente reconfigura, reforma, né? A gente traz uma nova forma para aquele ambiente dentro do ambiente que a empresa já tem. Só a gente reconfigura algumas coisas, são bem simples. O resultado é bem grande. E essa questão que a gente está vivendo agora do home office, né? Por exemplo, até na Felipelli, nós tínhamos 3 escritórios, 2 em São Paulo, 1 no Rio. A gente hoje tem 1 escritório e funciona para todo mundo, porque, no fundo, a gente tem uma rotatividade de pessoas que não vão todo dia mais no escritório. Sim.
a gente tem a maioria em home office. Então, se ela vai no escritório, ela vai 1, 2 vezes por semana no máximo, porque o resto ela faz na casa dela. E aí, como é que funciona? Isso vai depender da casa de cada um? Como que funciona essa questão de a gente poder dar alguma dica para as pessoas que trabalham em casa também, né? Sim, a casa é um desafio. Ao mesmo tempo que as pessoas amam fazer o home office, muitas amam fazer home office, mas é um desafio. Porque a nossa casa, ela é feita para ser nossa casa. Ela não tem condições de lidar com energia de negócios, com energia de empresa, com assuntos de negócios. Tanto que, talvez vocês já devem ter notado, quando a gente está em casa, né, a nossa casa fica nos chamando o tempo todo. Então, assim, vou sentar no sofá para assistir alguma coisa, ou vou pegar meu computador para trabalhar. Aí ela fica chamando que vai chover, tem que recolher alguma coisa que está lá fora. Ela fica chamando que tem uma louça ali, tem não sei o que para fazer. Ela fica o tempo todo nos chamando. Agora estou com fome. Ela fica falando, você está com fome? Você está com sede? E aí você senta para trabalhar, você levanta cada pouco. E é para arrumar um não sei o quê, é para recolher um calçado que ficou lá fora, é para fechar um portão, é para comer, é para tomar uma água. Ela fica chamando a gente o tempo todo. Dificilmente você fica, senta e não faz nada, e não levanta dali. Com grande frequência, a gente se levanta. Né? Então, a casa ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com negócios. Ela não tem essa vibração para isso. Poucas casas têm. Né, esse lugar. E aí, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é constituir um ambiente reservado para nós conseguir trabalhar. Porque se você fica no meio da movimentação da casa, a teu foco, a tua produtividade cai muito. Talvez seja por isso que o meu funciona. Eu moro numa casa mesmo, são 2 andares, e o terceiro andar só é o meu escritório. Perfeito. Então, quando eu subo para lá, é como se eu estivesse desligando. Isso. Então, só tem o meu escritório e um banheiro para o escritório. Sim, exatamente. E aí eu fico lá como se eu estivesse no meu escritório. Exatamente. Lá em casa também, eu tenho um escritório na minha casa. E ele é fora da minha casa. Então, quando eu entro lá, eu entro às 1h30 da tarde, eu saio às 5h30 de lá. Eu fico lá o tempo todo. Por quê? Porque é um ambiente só para isso. Agora, se não cria um ambiente só para isso, só bem disso. desafiador. Bem desafiador trabalhar em casa. E muitas vezes a gente tem que estender. E aí as pessoas falam que trabalham mais em casa. Sim, elas podem trabalhar mais em casa, porque tem mais tempo também ali. Mas o que acontece é que aquilo que você levaria talvez meia hora para fazer no escritório, você leva 45 minutos para fazer em casa. Entendi. Porque daí a pessoa misturou o ambiente. Por exemplo, se ela sentou na sala de jantar ou sentou na cozinha, sei lá, numa Sim. mesa da cozinha, aí ela está misturando. Se ela Sim. tem um espaço reservado só para o escritório dela e aquilo ali só é o trabalho, Sim. aí isso daí energeticamente está separado. Exatamente. E uma coisa bem importante, o nosso cérebro ele precisa compreender que você vai trabalhar, porque para ele casa é casa. Então, se você levanta, não toma um banho, não se arruma, não cria um ritual, ele não entende que você vai trabalhar. Vamos supor que você levantou, não tirou o pijama, mal lavou o rosto, sei lá, e vai sentar para trabalhar. Ele não está pronto para trabalhar. Ele não entende que você já vai trabalhar. E aí ele vai fazer o quê? Vai fazer a cada 3 minutos, 5 minutos você se levantar. Então, ele vai falar, tem que arrumar a cama, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Então, tu não rende. E aí as pessoas só falam, né? Ai, a gente trabalha muito mais em casa, a gente trabalha em casa, tô adorando fazer home office que trabalho em casa. Talvez você trabalha mais tempo e produz igual você produziria dentro de um escritório. Então, quando você se levanta, você toma seu banho, você se arruma, você cria um ritual, você explica para o teu cérebro que a gente está indo para o ambiente de trabalho, que a gente vai trabalhar nesse momento. E aí é muito mais fácil você produzir, é muito mais fácil você ter foco. Então, o nosso cérebro ele precisa de rituais. Então, se você cria um ritual matinal, qualquer horário que você vá fazer o teu trabalho, é muito bom e ajuda muito a você realmente sentar e trabalhar. Muito bom. Quando você falou, né, da questão que você era fisioterapeuta, se eu entendi bem. Sim. Então, tem uma parte da fisioterapia, tem uma parte da neurociência, tem a parte do Feng Shui que você comentou, onde entra a epigenética. Perfeito. A epigenética, ela ensina, né, e ela estuda como o ambiente influencia a nossa vida.
Então, nossos ambientes de forma geral. E também fala um pouco dessa questão que vem de geração, né? De Sim. influência genética e tal. E fala, e é algo bem interessante, porque o que acontece? A epigenética, ela está além da genética. Então, é algo que está acima da genética. Tudo aquilo que a gente acha que é genético, muitas vezes não é genético. Então, vou dar um exemplo para ti a respeito disso. Quando começa a vir o inverno, né, começa a mudar as estações, os animais começam a coletar alimento para ir para o abrigo e ficar né, escondidinho nesse tempo todo do inverno. Sim. Perfeito. Os livros de genética falam que essa é uma atitude genética. Então, vai ter uma mudança de temperatura, os animais vão coletar alimento e tal. Só que não é genético, é epigenético. O que faz o animal ir coletar o alimento? Uma mudança de temperatura. O que é essa mudança de temperatura? Ambiente. Uma mudança no ambiente. Então, é epigenético. Começa a mudar o ambiente, eu tenho uma nova postura, eu tenho um novo comportamento. Consegue me entender, Adri? Com certeza. Inclusive, estou entendendo por que você juntou essas coisas, porque todas têm a ver com o ambiente. Tudo é ambiente. O ambiente, tanto que o que eu falo, né? O ambiente controla a tua vida, tua saúde, teu foco e as suas relações. Ele controla tudo isso. Um outro exemplo, não sei se você sabe, mas o nosso corpo, ele é tão inteligente que muitas vezes nós mulheres engravidamos em períodos onde as crianças vão nascer nas temperaturas mais quentes e não no inverno. Então, muitas vezes a taxa de nascimento no inverno é menor do que nas outras estações do ano. Por quê? Porque é muito difícil um bebê nascer no inverno, muito frio, muitas dificuldades. O nosso corpo ele é extremamente inteligente. Então, até isso ele capta do ambiente. Só que, como a epigenética é algo... Eu não posso dizer que é novo, mas as pessoas não conhecem muito. Sim. Tudo elas acham que é genética, mas não é genética. E quando a gente lê, e é muito curioso, eu vou até falar aqui para ti, quando eu leio, por exemplo, um livro de genética, eu vejo que não é genética, é epigenética. Só que se você não tem o conhecimento de epigenética, você acha que tudo é genética, e não é. E quando você fala de ter feito fisioterapia, ela também está avaliando algumas questões que são genéticas e epigenéticas. Exatamente. E aí você juntou todo esse... Muito interessante essa junção, né, de aspectos que aparentemente não tem uma lógica visível, mas tem Sim. uma lógica muito interessante. Sim. Mas quando você fala de neuro Feng Shui, você inclui também a epigenética? Sim, totalmente. Então, eu trago tudo isso. Tanto que o nosso curso são mais de 40 e poucas aulas. Cada aula tem 2 horas de duração. Então, é um curso extremamente profundo, de muitos conhecimentos. Por quê? Porque eu passo todas essas percepções. Então, quando a gente vai estudar o ambiente do quarto, o ambiente da cozinha, o ambiente da sala, o ambiente de trabalho, o ambiente de negócio, eu uno todas essas informações. Então, eu trago o que o Feng Shui fala, o que o Neuro Feng Shui vai falar. Então, o que o Feng Shui clássico fala e o que a neurociência fala sobre aquele assunto. Então, eu sempre trago isso. O Feng Shui fala isso sobre esse assunto. O que a neurociência vai falar sobre isso é isso, 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 isso. Então, os alunos têm uma visão bem ampla de Você tudo. poderia dar um exemplo para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente ver bem essa questão de como que é aplicado a epigenética, a neurociência, o Feng Shui, numa situação, por exemplo? Eu vou falar uma situação de negócios, que é onde você tem um público bem grande. Então, vamos lá. As cores, elas passam uma mensagem e elas têm uma comunicação. Então, existe uma grande empresa, uma grande escola de inglês, que quando foi criada, o propósito dela era conectar com o público adulto. Ela não queria crianças. Não que ela não queria. Esse não era o foco. Exatamente. Sim. O foco era público adulto. Ela queria esse público como aluno. E eles construíram a identidade, né, a logo dessa empresa, com cores que não se conectam com o público adulto. Ela tem um público muito grande infantil. E aí, o que acontece, né? As cores, elas passam uma mensagem, elas agem diretamente no nosso cérebro, né? A gente recebe essa informação em milésimos de segundos. Então, se você usa uma cor, você quer... tem um negócio, você quer atingir um público.
você precisa estudar tudo que envolve por trás desse público para conseguir construir uma identidade para atingir ele. Sim. Então, se você não consegue, não tem clareza dessas informações, você pode atingir um público errado. E aí, ou o público que não é o seu foco, como foi o caso deles. Então, eles usam uma cor fluorescente. Fluorescente não se conecta com adulto, se conecta com o público jovem e infantil. Quando eu vou auxiliar as empresas, tem grandes empresas que me procuram para auxiliar a construir a identidade delas, a primeira coisa que a gente precisa identificar quem é o seu público, qual é a mensagem que você quer levar. Que o marketing faz muito isso, né? Quando Faz. você faz um branding, você acaba olhando isso, né? Exatamente. E qual é a cor, o que eu quero transmitir, etc. Isso, as mensagens que essas cores estão Sim. passando. Então, tudo isso, aí eu acabo unindo, por exemplo, a imagem que está na logo, o que essa imagem passa, né, dentro do nosso cérebro, quando a gente olha para aquilo, o que a gente está recebendo, as cores que estão ali, se tem conexão realmente com esse público ou não, e como usar essa marca, né, para conectar, porque não é só a marca, você precisa aprender como fazer o uso dela. Então, Mara, um exemplo de neurociência, de Feng Shui e tudo, porque o Feng Shui também fala sobre as cores, né? Um exemplo disso é uma identidade de uma empresa. Se você não estuda, não compreende isso profundamente, você conecta ou passa uma mensagem que você não quer passar. E o público adulto, quanto mais fechada a cor, mais eles gostam. Mais fechada. Mais aberta a cor, mais claro é o público jovem e infantil. Então, já tendo esse tipo de percepção, é bem interessante. Tem ele é até um influenciador aqui de São Paulo, e teve um dia que eu fiz uma reunião com ele, ele pediu uma ajuda em relação à empresa dele, e ele falou bem assim, ele trabalha com negócios, e ele falou, Mara, eu fiz uma aula, e eu vendi muito naquela aula. E eu estava usando uma cor de roupa que era um azul. Explique para mim por que eu vendi tanto usando azul. E aí o azul é uma cor que se conecta com pessoas que estão perdidas, voando. Entende? Então, se ele fala de negócios, ele quer trazer uma estruturação. Essas pessoas que estão perdidas, com a Elas cabeça querem o voando, elas se conectam com o azul. Porque o azul traz o equilíbrio. O azul não vai trazer o equilíbrio, o azul vai falar a mensagem que elas estão falando. Tipo, estamos tudo perdidos, eu estou nesse lugar. Por Mas exemplo, o azul, você acha, traz essa o azul, sensação? ele entra no elemento ar e no elemento água. Então, por exemplo, elemento ar, tô com a cabeça no mundo das nuvens, entende? Tô pensando um monte de coisa, mas não consigo colocar nada em prática. E água é altos e baixos nas emoções. Então, eu sou instável emocionalmente. Então, além de eu estar sem saber o que fazer, perdido, eu estou instável nas minhas emoções. O que seria estrutura, então? E aí, o que seria estrutura? Por exemplo, se ele usasse uma camisa marrom, ou nesses tons, não conectaria esse público. Porque esse público, ele não se conecta com essa cor. Ele tá... Porque o que acontece? Mas marrom já seria estrutura. Exatamente. O que acontece? Eu estou perdido. Ele vai se conectar com aquilo que ele está naquele lugar, entende? Ele está perdido, ele está no lugar do azul. Ele vai se conectar com o azul. Não adianta você colocar marrom para ele. Ele não vai gostar daquela cor. Ele vai dizer que, nossa, que feia essa cor, não tem nada a ver fazer uso dessa cor. Então, quando você precisa usar a cor que o teu público está vibrando, que para encontrar eles. Se você, mas eu quero levar eles para a estrutura. Aí, depois que eles compram o teu curso, aí tu entrega a estrutura. Mas na hora da venda, você não pode entregar a estrutura, porque eles não vão conseguir se conectar. Ou eles vão achar que você é muito Caxias, muito firme, eles não vão dar conta. Tipo, nossa, acho que vai ser muito difícil estudar com essa pessoa, não vou conseguir dar conta do que ela vai me passar. Estando de marrom. Exatamente. E aí, ou e de preto, de elementos hoje todo mundo usa preto. Preto pode ser também, só que assim, se você vai falar de relações, não pode usar preto, não seria o ideal. Porque preto é um fechamento, estou fechado, entende? Estou fechado. Então, você está aí e eu estou aqui. Tanto que, muitas vezes, quem costuma usar com grande frequência preto? Né? Viúvas, culturalmente. E o que representa? Sim. Estou fechado. Né? Adolescentes também usam muito. O que representa? Estou fechado. Adolescente gosta de conversar? Não gosta de conversar. Ele não quer trocar ideia. Não, se você for ver hoje, por exemplo, a maioria das pessoas que você vê, ou até em podcast, ou empresas de tecnologia, ou empresas mais informais, parece uniforme, todo mundo de camiseta preta. É que eles querem, né? Eles querem passar uma mensagem, eles precisam unir bem tudo isso, a narrativa deles,
com a roupa. Porque se ele vem com uma roupa preta e não tem uma narrativa de atração, de recebimento, as pessoas não vão se conectar. Então, precisa cuidar muito com tudo isso, a união disso tudo. Mas o preto já é o fechamento. Então, já vem com uma postura de estou fechada, ou que eu estou nesse lugar, você está nesse lugar aí, sabe, de separação, de distanciamento. Os advogados, eles usam muito preto. E como que é? Eles são E pessoas... azul marinho muito. Exatamente. E eles são pessoas que ficam interagindo, se conectando. Não, eles têm a percepção deles, eles são fechados, muitas vezes, no mundo deles, nas ideias deles. Falo isso porque eu tenho muitos pacientes que são advogados e são resistentes, são muitas vezes inflexíveis, têm muitas percepções. Então, assim, tem toda essa mensagem, sabe? E nós que viemos de branco hoje. Sim, porque a gente é aberta para novas percepções, né? Porque o branco, ele representa isso, sabe? Essa coisa, estou aberta para o que você tem para me trazer, o que eu quero passar, é exatamente isso. Passa uma receptividade, né? E aí, com a narrativa, isso é muito importante. Porque a narrativa é o quê? É aquilo que você está falando, né? Então, quer dizer, você vai nos ambientes organizacionais, dá uma olhada no geral, desde as pessoas onde elas estão localizadas, dispostas, né, nas mesas de trabalho, e, ao mesmo tempo, se a empresa quiser, na verdade, você dá uma olhada na questão das cores, até dos ambientes, provavelmente, né? Tudo. É uma... Quando eles contratam o meu serviço, a gente olha desde a identidade da empresa, ao ambiente da empresa, ao posicionamento, tudo é visto. Tem uma empresa que eu fui dar consultoria e que não sei o que aconteceu. Eles já tinham recebido consultoria do Feng Shui, mas olha só que coisa estranha, né? Era uma empresa, era tipo um quadrado a empresa, e aí a pessoa que deu a consultoria falou que o dono da empresa tinha que estar na entrada da empresa. Só que daí era assim, você abria a porta da empresa, tava o dono, aí depois a secretária. Ué? Falei, gente, que coisa doida é essa? Falei, por que vocês estão fazendo isso? Ah, porque a gente recebeu a consultoria que é para colocar assim. Nunca. O dono de uma empresa, ele nunca deve ficar exposto. Ele sempre deve ficar protegido. Sim. Sempre deve ficar Deve ser em a lugar última fechado. instância. Exatamente. Então, tudo isso a gente avalia, sabe? E essa dificuldade de ordem e de hierarquia. Então, se ele aceitou ficar lá, abre a porta da empresa, ele está ali, ele tem uma dificuldade com ordem e hierarquia muito grande. Porque um dono de uma empresa, numa postura de liderança, não queria se sujeitar a ficar naquela posição. Não. Então, a gente já começa a trabalhar todas essas percepções que são comportamentais, sabe? E aí eu já trago, olha toda essa percepção, olha esse comportamento que você está tendo, esse lugar que tu colocou sua mesa e tu está trabalhando aí, isso fala muito sobre você também. Então, a gente reajusta tudo isso, sabe? E é uma grande transformação. Qual foi o maior desafio que você teve nesses anos trabalhando com isso? Maior desafio... Ou a maior transformação que você viu, de repente, Sim. entre o antes e depois? Esse foi um grande desafio, porque eles já tinham recebido... Isso, olha só. Eles já tinham recebido a consultoria do Feng Shui. E aí, era um escritório de engenharia civil. Ele era um engenheiro. E tinha outros engenheiros no escritório. Então, quando ele escutou as minhas orientações e que eu falei... E aí, eu falei por que tinha que colocar de uma outra forma, e eu acredito que ele entendeu, ele ficou muito bravo, muito nervoso, porque eles tinham acabado de reconfigurar todo o escritório. Só que eu acho que a esposa dele estava meio desconfiada que aquele negócio não estava bom, porque eles tinham acabado de receber a consultoria, acabado de fazer a reforma, e ela me chamou. Ela falou, a gente já recebeu uma consultoria, mas eu quero que você faça. Aí eu fui olhar e falei, tá muito estranho isso. Não pode ficar assim. Então, ele ficou muito bravo. Tem uma outra também que foi bem transformadora. Foi muito legal. Uma grande empresa de decoração que eles me procuraram para ajudar a construir a identidade da empresa. Então, eles me trouxeram um nome, e aí eu fiz toda uma verificação, falei que aquele nome não seria o ideal, sugeri um ajuste do nome, eles acolheram essa informação, e aí sugeri as cores que nós deveríamos usar para
para o público que eles querem atingir. Então, eles queriam atingir um público específico, os produtos deles eram um produto específico. Então, tudo isso a gente olha, produto, público, mensagem da empresa, tudo isso a gente tem que olhar. E aí eu sugeri, então, as cores, o nome, e eles recentemente inauguraram a loja. Olha Foi só que legal. lindo. Todo mundo está elogiando toda a configuração que foi. Então, foi uma grande transformação de algo que era um nome que não era uma indicação minha. Aí a gente conseguiu reajustar o nome e construir toda a identidade da empresa e fazer isso de uma forma bem bonita. Muito legal. Sim, Muito, sim. muito bacana É isso. muito bacana trabalhar participando de todas essas etapas, sabe? Porque aí o gestor geralmente ele tem mais confiança quando ele recebe essas informações. Porque, por exemplo, eu escolhi uma cor para colocar na identidade da minha empresa é tão desafiador, principalmente se eu não conheço sobre isso. E eu acho que qualquer cor é válida, mas quando você recebe esse tipo de informação, olha, essa e essa cor são ideais para o teu negócio, ela se comunica com o teu público, ela passa tal informação, eles se sentem mais seguros e eles fazem com muita mais força e velocidade o negócio. Agora, com insegurança é muito mais difícil. Caminhar, os processos são mais dificultosos, então, tendo essas informações é muito mais fácil. Muito bom. Quando você trabalha isso aí no individual, não sei se você falou que é mais aula, né? Não tem muito consultório mais, né? Hoje eu não dou tanta consultoria, eu fico mais em volta aos meus alunos. Atendo alguns clientes específicos que são meus clientes antigos. E quando são projetos assim muito transformadores, eu tomo porque acho que é super bacana a gente continuar no campo, né? Mas hoje são mais aulas sim. Mas pode fazer sua pergunta. Não, tudo bem. Quando você trabalha, na verdade, no consultório, né? Você, pelo que eu entendi, você vai juntar todas essas soluções para uma solução de um problema que essa pessoa te traz. Como você falou no início, que vai na casa dela e que também vê a situação como que eu vou dizer? Eu pensei aqui na minha cabeça veio constelação, né? Mas é uma coisa assim mais sistêmica. Acho que era isso. É sistêmica, muito maior, né? E aí você tem um resultado disso. Qual é a média de tempo que as pessoas começam essa transformação até o resultado que elas queriam, ou pelo menos uma melhora, um encaminhamento? Perfeito. Geralmente é imediato. Ah, Então, vamos supor assim, meu filho não está dormindo. A gente vai lá, reajusta o quarto, a criança começa a dormir na mesma noite. Mara, a empresa estava vindo com X faturamento. Depois que a gente fez a reorganização com o Neuro Feng Shui, a gente aumentou 20% o nosso faturamento. Então, já em seguida, as pessoas já me contam os processos de transformação. mas como é que funciona se elas estão fazendo home office e a empresa teve uma remodelagem? As pessoas precisam trabalhar na empresa? Essa empresa que eu falei que aumentou em 20% é uma empresa física. Sim, mas vamos pensar numa empresa que metade do trabalhador está No home? E ela até vai na empresa, mas isso contamina de uma forma geral? Pode afetar, sim. Porque o que acontece? O ambiente que ela está vivendo lá, a gente não sabe, né? Que o funcionário está vivendo lá, a gente não sabe. Então, a gente ajusta a empresa. Mas o ambiente que ele está vivendo lá, se a gente não tem conhecimento, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, isso é muito importante que as pessoas sempre tragam essas informações. Então, geralmente, quando eu vou levar essas informações, as pessoas que trabalham no negócio, eles têm acesso a essas informações, para eles também fazerem ajustes na casa deles, ou no ambiente que eles estão trabalhando, no home ou em qualquer outro lugar. Muito legal. Para a gente se estender isso de forma sistêmica, como você disse, e não ficar só isolado num ambiente de trabalho. Se eu pensar na questão mais da liderança de uma organização, por exemplo, isto que você faz tem algum impacto na liderança, no sentido de que pode influenciar ou pode colaborar para que as coisas sejam menos conflituosas? Totalmente. Teve uma empresa, uma cooperativa que me chamou, eles tinham um local onde eles trabalhavam e eles mudaram de local. E aí agora é tudo vidro, né? Tudo vidro. E aí os diretores todos foram para salas De onde aquário. as costas tinham vidro. E eles nunca tinham problemas de relacionamentos na empresa. Nunca. É uma cooperativa muito tradicional.
E depois que eles mudaram de endereço, eles começaram a ter problemas com os funcionários. E qual que era o problema? Falando demais, sabe? Funcionário falando demais, assim, conversa demais. Conversa demais, conversa demais, conversa demais. E aí, quando eles me chamaram, eu fui olhar, todos os diretores estavam de costas para as janelas. Então, o que representa isso? Coisas estão acontecendo nas minhas costas e eu não estou vendo. Estou perdendo o controle do meu negócio. Porque eu saio dessa postura de liderança. E antes, no antigo endereço, todos estavam de costas para a parede. E aí, a gente tem que reconfigurar isso, reajustar isso, para eles voltarem para essa postura de liderança. É muito interessante isso que você está falando, mas vamos pensar que o nosso público é um público muito diverso. Como que a gente poderia falar para essas pessoas alguma coisa científica para que eles pudessem acreditar? Acho que é mais isso, né? Acreditar. Porque eu acredito muito, por isso até te convidei para você estar aqui, porque isso faz parte muito das coisas que... Eu acredito nessa coisa que não é objetiva, né? Sim. Eu acho que tem muito mais coisas por trás, mas tem muita gente que não acredita. Sim. O que a gente poderia falar para essas pessoas? Claro, quando você traz a neurociência, você já tangibiliza. Sim. Né? Porque você está provando que o cérebro reage de Sim. determinadas maneiras e, consequência disso, ele tem uma postura. Mas o que mais que a gente poderia falar? Deixa eu dar um exemplo do quarto que eu falei sobre a criança dormir e que acredito que muitas pessoas tenham filhos e podem passar por essa situação. Então, por exemplo, no quarto a gente tem a janela. O nosso cérebro, ele não entende uma janela como uma janela. Para ele, aquilo ali é um buraco e algo pode entrar por ali a qualquer momento. Se a gente coloca a cama da criança muito próxima da janela, a criança pode ter dificuldade de dormir. Pode ter dificuldade com o sono. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende aquilo ali como uma janela. Para ele é um buraco e algo pode acontecer. Se a gente afasta a cama da janela, a criança tem a tendência a dormir melhor. Então, essa é uma informação super simples que todo mundo pode notar. Então, por exemplo, se você tem um filho, ele está com dificuldade para dormir e a cama está muito próxima da janela, afaste a cama da janela. É a melhor coisa que você pode fazer. E isso eu vejo, assim, inúmeros casos que eu já passei essa orientação e as pessoas falam que foi transformador. É só tirar a cama de perto da janela. E a cabeceira para banheiro, né? Também fala isso. Sim. Mas também mesmo que tenha uma parede aqui atrás. Tem todas essas configurações. O que acontece? A gente não pode ter a cabeceira numa parede onde tem uns encanamentos. Porque o que acontece? A energia dos encanamentos fica fluindo ali o tempo todo, né? A água fica fluindo ali o tempo todo. Dificulta o nosso descanso, o nosso repouso. Não seria ideal que a gente colocasse a cabeceira da nossa cama numa parede onde tem canos, onde tem encanamento. Por quê? Porque aquilo ali fica flutuando o tempo todo, fica em movimento o tempo todo. Então, isso não é ideal. E aí, muitas vezes, só afasta, né? Tira a cama do lugar, muda a cabeceira para outra parede, já melhora e já volta a dormir. Muito bom. Sim. Muito bom. Só para a gente finalizar, né? Tem alguma dica que você queira dar para as pessoas que estão nos ouvindo? Alguma coisa que elas possam fazer caseiramente ou alguma coisa assim? Tem algo super importante que eu acho assim que a gente faz muito isso, né? A gente está sempre reclamando que a vida não tá legal, que a vida tá sempre a mesma coisa, que eu queria viver coisas novas, eu queria que outras coisas acontecessem na minha vida. Então eu quero que o novo entre na minha vida. Só que eu não abro um espaço para o novo entrar. Então, muitas vezes, a gente está cheio de coisas velhas, de coisas antigas, de coisas que a gente não usa mais, ocupando o espaço. E aí é como eu disse, o que é mais importante é o que acontece aqui dentro, e não necessariamente o que acontece aqui fora. Então, vamos supor que você está nesse lugar. Nossa, fazem anos que a minha vida é a mesma coisa, que nada muda, que nada acontece. Eu quero viver algo diferente na minha vida, eu quero que novas pessoas entrem na minha vida, eu quero que no meu negócio novos funcionários entrem, que novas pessoas façam parte do meu negócio, que eu tenha mais clientes, enfim. Eu quero que venha coisas novas, mas muitas vezes a gente está cheio do velho e não abre um espaço para o novo. E aí, quando você vai lá e você se desfaz de algo, você doa, troca, sei lá, faz qualquer coisa, você abre um espaço para o novo. Mas não necessariamente na tua gaveta, é aqui dentro. Quando você se desfaz de algo, você passa para o teu cérebro a seguinte mensagem: eu posso me desfazer de algo.
Eu posso soltar. Então, não é a quantidade de coisas que você está doando. Às vezes pode ser poucas coisas. Exatamente. Porque o que acontece? Geralmente as pessoas que guardam muitas coisas também estão muito no passado. Guardam muitas memórias, guardam muitos ressentimentos. Então, quando você tira algo, você doa, joga no lixo, porque tem coisa que é para ir para o lixo mesmo. Quando você tira isso, você passa a mensagem para o teu cérebro que você pode se desfazer de algo. E aí todo aquele ressentimento, aquelas mágoas, aquele passado que você está preso, você começa a soltar. Naturalmente isso começa a soltar. Agora, quando você mantém tudo no ambiente, aqui dentro também se mantém. É como eu disse, se você é muito mais fácil fazer algum movimento no ambiente e estimular aqui dentro, do que querer estimular aqui dentro e depois fazer aqui fora, sabe? Muito bom. Então, Muito bom. esse é uma mensagem que eu acho que cabe para todo mundo. Muito legal. Muito obrigada por esse bate-papo aqui Imagina. incrível, por tantos aprendizados aí que você compartilhou para nós. Então, eu conversei aqui com a Maraísa Faria, um prazer aprender com ela aqui, uma especialista que criou uma metodologia de Neuro Feng Shui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo e espero vocês até o próximo.